O tema de hoje é os amigos espirituais. Então vamos anunciar nossos companheiros que estarão à mesa. Nossa companheira Evoluse Guimarães, que está sempre aqui conosco. A Cláudia Amaral, que é uma trabalhadora também que está sempre conosco do Centro Espírita Ibirajara. E pela primeira vez com a gente hoje, o Carlos Alberto Ferreira, que é um trabalhador do Centro Espírita Leon Denis, que participa do programa Debate na Rio, que vai ao ar pela Rádio Rio de Janeiro. Boa tarde novamente a todos. Começar com o nosso companheiro Carlos Alberto, primeira vez aqui conosco. Bom, as perguntas estão aqui. Vemos nos livros espíritas mentores espirituais que permanecem com os seus tutelados em boa parte do tempo, como Emmanuel e Charles, por exemplo. É assim também conosco? Primeiramente, uma boa tarde a todos. Que Deus nos abençoe esse trabalho. Bom, na pergunta que foi feita, posso só dar uma redinha? Que fala sobre a questão dos nossos mentores ou nossos guias espirituais, que se permanecem boa parte do tempo conosco. Em geral, os nossos mentores, os nossos guias espirituais, na realidade são aqueles responsáveis pelo nosso desenvolvimento no trabalho mediúnico, nas nossas tarefas do trabalho caritativo da mediunidade. E eles são responsáveis, são espíritos que nos ajudam, que nos amparam, que nos orientam nesse sentido de trabalho. Claro que costumam permanecer conosco o tempo que for necessário para que desenvolvam junto com esses trabalhos. Até mesmo nossos mentores espirituais, alguns deles, que podem até continuar através de reencarnações. Isso aí não quer dizer nada. Como também, por um determinado tempo, e se por um acaso se afasta por alguma coisa qualquer, um outro espírito poderá assumir essa responsabilidade. Mas, de alguma forma, esses companheiros geralmente são responsáveis, confiam nos seus tutelados e com eles caminham nessa orientação, nesse trabalho, durante o tempo que for necessário o trabalho ser realizado. Existe um anjo guardião que protege a residência de cada um? Não falei que era para você. Boa tarde a todos. Nunca li nada a respeito sobre anjo guardião que protege a residência. Na codificação não há essa referência, não. Lá na parte segunda do Livro dos Espíritos, da intervenção dos espíritos no mundo corporal, existem várias perguntas acerca desse tema que nós estamos tratando hoje. E, de fato, não há nenhuma referência a anjos ou guardiões de residências ou de patrimônio. Me parece que essa guarda é feita por nós mesmos, né? Pela nossa vibração. Já que nós estamos tratando dessa parte da espiritualidade, a gente não pode esquecer que emitimos, cada um de nós, uma vibração específica. Isso está lá no livro do Zalmino Zimmermann, que é um estudioso do perispírito. Então, ao emitirmos essa energia específica, que Joana de Ângeles chama de bioenergia, e é como se fosse um DNA do espírito, cada um tem o seu, né? Nós vamos aí promover uma atração ou uma repulsão de fatos, de pessoas, de situações, tudo conforme o nosso programa kármico, tudo aquilo que a gente necessita e precisa passar. Então, me parece que, conheço várias pessoas que já foram assaltadas várias vezes, teve sua casa arrombada e tudo mais. Será que isso não tem muito mais a ver com a necessidade de passar por essa dificuldade do que exatamente a falha de um suposto guardião do seu patrimônio a nível espiritual? Não é?
seria assim, inverter um pouco as coisas, né? Colocar a parte material tão valorosa e tão importante a ponto de se designar espíritos com esse objetivo. Acho que vale mais, né, a mente divina, né, toda a lógica de Deus, investir mais em pessoas, em espíritos, nas condições energéticas de toda essa situação que vai nos levar a um fato ou a outro fato, né? Me parece que por aí caminha melhor. Obrigada. Desculpe, Cláudia, que eu não falei seu nome antes. Eu estava tão... A gente achou... Eu achei, o Giuseppe não. Eu achei que o tema seria um tema que ia suscitar pouca pergunta, estava preocupado. Eu acho que nunca teve tanta pergunta no início assim como agora, está enxurrado. Ótimo, talvez. Evoluse. Até que ponto os espíritos ou os mentores, né, podem nos influenciar? Boa tarde a todos. De acordo com a doutrina espírita, com os estudos doutrinários, a gente sabe de antemão que somos povoados, né, por espíritos desencarnados. A todo instante em nossas vidas, paulatinamente, nós temos a companhia dos espíritos desencarnados. A grande população a gente não calcula. O conteúdo da pergunta é? Por isso mesmo que nós começamos por esse lado. Há uma influenciação muito grande, porque nós mesmos, como a Cláudia disse anteriormente, damos margem a que fatos, a que eventos venham até nós, ocorram junto a nós, pela nossa invigilância. E como tal, os espíritos que ficam realmente ali tomando conta da gente, né? Porque a gente sabe disso, que eles estão ali, vigilantes quanto às nossas ações, quanto aos nossos pensamentos, que através dos nossos pensamentos nós vamos exteriorizando o quê? Ações, tanto equivocadas como ações no bem. E como tal, esses espíritos podem frequentemente atuarem em nossas vidas, sim. E às vezes de uma maneira bem evidente, né? Bem forte, como nós vemos atualmente até. Sendo propagado em todo o mundo as influenciações espirituais em torno de nós. Pelas brechas, por janelas, por portas abertas na nossa parte mental e, consequentemente, espiritual. Obrigada. Carlos, tem duas perguntas sobre praticamente o mesmo assunto. A pergunta é se os mentores, eles têm algum laço de amizade anterior, já nos conhecem anteriormente de outras encarnações ou de muitas encarnações, ou se podem ser espíritos que não nos conheciam ainda e que foram a quem foi dada essa tarefa. Bem, existem os mentores, os guias, já conquistados por nós. Às vezes, por compromissos, reencarnamos com esses mentores já, como uma conquista nossa. E eles, nessa reencarnação, vêm e vamos para o trabalho. Existem aqueles que reencarnam e vêm para o trabalho dentro da mediunidade, por exemplo, né? E que vão conquistar os seus mentores, conquistar os seus guias. E como nós conquistamos isso? Através do estudo, através da prática, com responsabilidade, para que eles vão tendo confiabilidade e aí acabam nos tutelando. São aqueles que nós conquistamos. Como também tem aqueles que são responsáveis pela casa, são responsáveis, enfim, pela obra. Então eles trabalham em benefício da casa realmente. Enfim, pode ser que nós possamos trazer o nosso guia já conquistado, já desde outra encarnação. Não tem, pode acontecer isso.
Pode acontecer, por exemplo, de nós hoje termos um guia espiritual, trabalhamos e na próxima encarnação nós mudarmos, revertemos esse processo, essa condição. Mas também nós podemos conquistá-los. Nem todos vêm com eles conquistados, mas podemos conquistá-los através do trabalho, da responsabilidade com o trabalho, para que eles adquiram confiabilidade e aí nos tutelam dentro desse trabalho. Cláudia, há a possibilidade de algum dia saber o nome do meu guia espiritual? Lá no Livro dos Espíritos, Kardec também teve essa dúvida, viu? Então, quem perguntou é uma dúvida, assim, até, né, do renomado, e os espíritos responderam, assim, com muita clareza que o nome não importa. Então, essa é a resposta, né, que a gente tem para dar. Se há possibilidade, existem missionários, né, que até por uma questão escrevem livros. Então, até por uma questão de colocar ali, né, de ser justo para quem realmente é o autor desse livro, está lá a designação. Mas eu tenho absoluta certeza que isso não faz a menor diferença para um espírito superior. Essa é uma preocupação muito nossa, né? A gente quer ser reconhecido pelo nome que a gente tem, quer ser lembrado, quer e tal, mas o espírito superior ele não está nem aí para isso. Seu mentor espiritual que foi designado para tutelar, seja por afinidade, seja por missão, ou até mesmo por um dever, conforme está no Livro dos Espíritos, ele não está preocupado em ser reconhecido nominalmente, nem na sua estrutura física, tampouco, né, como se apresenta. A grande preocupação é, a gente está em afinidade, as nossas conversas durante a prece, durante as meditações, durante o silêncio que nós precisamos fazer para entrar em contato com a espiritualidade, isso está sendo eficaz, né? As escolhas estão sendo boas desse meu tutelado, ou esse meu tutelado está, assim como diz por aí, pisando na bola. Então, a grande questão é essa: como é que nós estamos nos comportando frente a esse auxílio que todos nós diariamente recebemos? Essa é a grande questão. O nome não é importante. Só lembrando que o tema ele é mais abrangente, assim, não tem nenhum problema perguntar sobre os mentores, ele faz parte do tema, mas ele é mais abrangente, né? Quando a gente fala de amigos espirituais, são todos aqueles espíritos que de alguma maneira nos acompanham. Então, assim, se alguém tiver alguma pergunta nesse sentido também, pode ser feita, tá? Não é exclusivamente sobre mentores. Evoluse. Podemos pedir auxílios, esse aqui por acaso é o mais abrangente. Podemos pedir auxílio a parentes desencarnados, como por exemplo mãe ou pai? É uma questão também bem delicada, né? Muitas vezes aquele que se vai não está ainda pronto para atender aos nossos apelos, né? Muitos de nós, quando desencarnamos, precisamos de um tempo no plano espiritual para recobrarmos nosso eu, né? E aí, isso para nós que aqui estamos é aflitivo, né? Muitas vezes, quando nós nos encontramos em situações adversas, muitos de nós conclamamos, né, os parentes, né, mais próximos, as mães, os pais, até tios, não importa o parentesco, mas a gente tem que obedecer a uma escala evolutiva de nós mesmos, primeiramente, em ter que orarmos, né, nós mesmos, nos posicionarmos na oração, né, no equilíbrio, quanto possível, para ultrapassarmos as nossas dificuldades e entender que nem todos estão ainda preparados para que venham depressa nos socorrer. Porque lá eles têm também tarefas. Muitos de nós, quando desencarnamos, ficamos em preparo, em salas, em verdadeiros, vamos dizer, laboratórios, né? Lá, no departamento espiritual é maravilhoso, né? Compõe muitas das nossas dificuldades pós-desencarne. Então, é uma respeitabilidade que temos que ter. Não é dizer com isto que não lancemos nenhuma rogativa numa hora de angústia
para que alguém venha nos socorrer. E a gente tem que entender algo muito lindo, que a gente estuda também. A parte de anjo guardião, todos nós, indistintamente, antes de reencarnarmos, temos um espírito designado para acompanhar a nossa reencarnação. Indistintamente, todos nós temos. E ele vem sempre numa hierarquia um pouco superior à nossa, para que ele mantenha um equilíbrio de vir até nós. E muitas vezes não são nossos parentes, são espíritos afins, que com essa simpatia por nós, e até compreendendo os nossos equívocos, vêm em nosso socorro. Aí vai daí a que não fiquemos aflitos, em querer que alguém venha rápido nos socorrer, e sim, a nossa condição de prece, de mantermos, volto a dizer, o nosso equilíbrio em respeitar a escala que eles se encontram e a nossa escala também. Carlos, tem duas perguntas, trazendo 3 nomes diferentes. Eu vou abrir para você esclarecer melhor o assunto em si. Amigo espiritual, anjo da guarda, guia espiritual. Estou perguntando se é a mesma coisa. Então, pode falar sobre o assunto como um todo. Bom, até a nossa companheira ali, ela já deu até uma palhinha sobre essa questão. Primeiramente, o anjo da guarda, que foi referido por ela. Geralmente é o companheiro espiritual que já traz essa missão de nos guardar. Geralmente é um espírito com uma superioridade já de elevação. Tá? Esse é o nosso anjo da guarda. Também pode ser conhecido como espírito protetor, também tem essa denominação. O amigo espiritual, a que se referiu, né? É bom que a gente entenda aqui, já que ele comentou que precisamos ser mais abrangentes, vamos ter essa oportunidade. Eu gosto de uma frase de Miramês, que ele diz assim, se não me falha a memória, o livro é Segurança Mediúnica. Ele diz assim, diga-me quem és, que eu te direi quem são os amigos que te acompanham. Isso aí, geralmente, o amigo espiritual, ele está ligado por simpatia. Então, podemos dizer assim, então é um amigo do bem, um espírito do bem que pode estar ligado por uma afinidade, sim. Mas também o amigo espiritual pode estar ligado por afinidade, mas não por afinidade do mal. São os amigos que nos acompanham. Aonde está ligado o nosso pensamento, a forma como nós atuamos na vida, entendeu? O nosso caráter, né? Tudo isso irá, como já também a companheira aqui, vai abrir, né, aquelas brechas de aproximação por afinidade de amigos espirituais, tá? E há também, agora vamos aproveitar, eu vou dar uma palhinha sobre a questão quando se fala, espíritos que guardam a nossa casa, ou espíritos que existem, no livro dos espíritos, traz os espíritos familiares. São muitas vezes os nossos familiares desencarnados, que dentro da sua relatividade de condição, já possui de alguma forma e por afeto, vamos dizer assim, ficar ali por laços de afeto naquela família e ali dá, vamos dizer assim, um sentido mais ou menos de proteção. É claro que sempre estará ligado aos nossos maiores, àqueles nossos protetores maiores. Mas muitas vezes espíritos familiares nossos também, quando já tem essa condição, podem ali também, por laços de afeto dentro daquela família, eles podem ali também nos inspirar, nos induzir, até com relações da intimidade da própria família. Isso é também muito comum acontecer, quando já tem essa condição. Quando ainda não tem essa condição, estará ainda em preparação no plano espiritual, cabe nós sempre elevarmos o nosso pensamento em prece para
que as nossas preces possam ajudá-lo a serem conduzidos sempre para o caminho do bem, o caminho certo. Cláudia, 3 perguntas similares. Vou fazer as 3 como estão, você pega o assunto. Posso solicitar a presença do meu guia espiritual durante os momentos difíceis? Posso invocar a presença do meu guia espiritual durante o culto no lar? E podemos pedir em oração para encontrar com nossos amigos espirituais, espíritos simpáticos, em momentos de dificuldade? Então, as 3 perguntam a mesma coisa. Com toda certeza. Sim para as 3 perguntas, mas queria perguntar, né, devolvendo a pergunta, não será melhor estreitar uma relação constante com esse amigo que está à nossa disposição? Será que se nós nos mantivermos em estado de prece, não é todo mundo viver, né, na prece, isolado e não fazer mais nada para ninguém, não é isso, mas viver em estado de prece, com uma conduta adequada, com uma postura de tranquilidade frente à vida, em todos os momentos, será que isso não vai nos propiciar essa religação com Deus, com os nossos espíritos protetores, com os espíritos familiares que nos cercam a todo momento? E certamente isso já não vai nos propiciar uma situação de conforto e até de paz nesses momentos difíceis pelos quais todos nós passamos. Então eu acho que a questão é muito mais o amigo, o protetor espiritual, ele não é o SOS, não é aquela Novalgina que a gente pega quando está com febre. Ele é aquele que vai compartilhar conosco, até porque já conhece a nossa programação kármica, porque ele nos acompanha desde antes da encarnação, então ele tem essa programação ali à disposição dele no consciente, coisa que nós não temos, né? Nós vamos experimentando esse caminho aos poucos, e essa troca de informações via prece, via silêncio, via sonhos, ela pode ser muito produtiva e eficaz no equilíbrio nosso espiritual e emocional. Então a grande questão é, por que eu não posso treinar isso no meu dia a dia, né? Costumamos a buscar a ajuda de um amigo como quem busca uma bengala, mas o protetor espiritual, ele não é uma bengala. As coisas difíceis na nossa vida não deixam de acontecer porque nós temos um mentor espiritual. Ele não está ali para livrar a gente do apuro, que nem no desenho animado, né? Ele está ali para nos ajudar a passar e não interferir no nosso livre-arbítrio. Então, por isso, nós precisamos, na verdade, desenvolver uma relação de proximidade constante com esse espírito ou com esses espíritos. Precisamos nos dedicar a estar, já que somos interexistenciais, funcionamos no corpo, mas também temos uma influência grande, muito maior do que imaginamos, da parte espiritual. Então, existimos nos 2 planos, né, interexistenciais. Então, precisamos treinar isso. Talvez, se fizéssemos isso de regra, essa busca, esse apelo, não só nos momentos difíceis ou nos momentos em que nos recolhemos ao sagrado, no culto do Evangelho do Lar ou no nosso centro, enfim, talvez se nós estreitássemos essa relação de amizade, de proteção e recorrêssemos mais a ela, estaríamos mais protegidos até de outras influências que aí já não são tão produtivas assim. De repente é um mecanismo, né, de claro e escuro. Se eu abro a minha porta do coração para uma influência positiva, naturalmente eu estou preenchendo aquele espaço mental com algo positivo e, portanto, estarei mais protegida daquelas outras influências que poderão me comprometer se aliado às minhas já tendências internas, porque a gente sabe que obsessor não atrapalha a vida de ninguém que já esteja comprometido pelas suas tendências antes, né? Até para fazer justiça com esses também amigos nossos. Evoluz, pergunta do Livro dos Espíritos. Como identificar quando o sentimento, o pensamento ou as atitudes que temos é decorrente da influência dos espíritos ou nossos mesmos? E aí eu acrescento uma outra: quase todas as boas intuições são provenientes do nosso guia espiritual?
Oh, pergunta complicada, como a Cláudia falou para mim. Uau! A primeira vez que me dirigi aos meus queridos companheiros, falávamos sobre isto, né? Da influenciação dos espíritos sobre a nossa pessoa, sobre todos os que aqui se encontram, até sobre os desencarnados. A gente se esquece que também os desencarnados sofrem esse contágio espiritual de uns para com os outros. Em se tratando de indução de espíritos, como diz a segunda pergunta, né? Se todas as nossas atitudes no bem, né, são influenciações dos espíritos, né? Não é isso? Repita, por favor. A continuação. Quase todas as boas intuições são provenientes do anjo guardião? Nem sempre. Do anjo guardião, porque ele estaria, como a Cláudia disse, como uma bengala junto a nós, né? Eles dão, sim, muitas intuições. É óbvio que eles estão querendo o nosso bem. Quando eles são designados pelo plano espiritual para que sejam acompanhantes das nossas reencarnações, é óbvio que todas as intuições que possamos receber no sentido do bem podem advir deles, sim. Mas também somos espíritos inspirados. Nós temos o nosso perispírito. Muitos de nós já temos alguma preparação para nos auto-intuir e externarmos também. Eu acho muito lindo esse mecanismo do anjo guardião. No outro dia eu estava pensando em casa, que coisa maravilhosa é a misericórdia divina em nós, em permitir que viéssemos com duas características importantes, o livre-arbítrio e o pensamento contínuo. Porque nós somos testados por essas influenciações justamente por termos o livre-arbítrio. Por muitos equívocos cometidos a cada reencarnação. E irmos paulatinamente, gradativamente, podando, como se fosse uma poda, não é? A cada reencarnação, com as nossas necessidades próprias, né, de nossos próprios espíritos, irmos paulatinamente, como disse, queimando etapas, e junto a nós não faltará ajuda espiritual. Nem todas as intuições, nem todas as induções são advindas do nosso anjo guardião, mas muitas também são advindas deles. E nós, distraídos que somos, né, Cláudia? Nós somos distraídos, deixamos passar batidas muitas vezes alguns lances, algumas, vamos dizer assim, perspectivas de nossas vidas que deveriam ser retidas por nós, mas na nossa distração, no mundo como nós estamos, cuja parte, vamos dizer assim, da mídia, né, que nós estamos impregnados a um tamanho, né, é uma coisa tão avassaladora que nós deixamos de ver aquela coisa interior. Aquele chamamento, muitas vezes quando estamos a sós, e lá em casa costuma acontecer isto. Quando eu estou a sós, é como se eu escutasse uma voz. Eu não estou dizendo que escuto a voz, realmente. Mas é como, não é, Cláudia? Como se escutasse aquela voz dizendo assim, Evoluse, faça assim. Ontem eu disse para o marido, foi muito interessante, eu tinha que ir lá embaixo, um adendozinho, para apanhar as correspondências do prédio. Mas antes, eu disse assim para o marido, eu vou ouvir uma novidade. Eu tenho uma novidade a ser revelada pelo porteiro da noite, uma coisa angustiosa. Gente, é como se fosse essa voz de alguém que dissesse assim, vá até lá, porque você vai ter que ouvir. Vai ter que participar. Gente, isso é uma coisa interior. É algo lá dentro que se expressa através da nossa vontade também, do nosso livre-arbítrio também. E aí eu desci. Realmente, gente, em menos de 5 minutos de conversa, ele revelou para nós algo angustiante. E aí é um lampejo que vem para nós. E aí daí a atenção que temos que ter para com esses amigos espirituais, para com essas criaturas que estão lutando para nos ver felizes cada dia mais. Obrigada. Carlos,
Existe caso de anjo da guarda abandonar seu tutelado? E tem uma outra pergunta similar, perguntando se mesmo que nós queiramos, se eles se afastam. Não, anjo da guarda, ele não nos abandona. Não é esse o caso. Nós muitas vezes não os escutamos, que é diferente. Tá? Andou um tempo aí uma historinha, recebi no Facebook, aquela historinha dos lobos, né? Dos dois lobos, né? Todos nós carregamos dois lobos, o lobo do mal e o lobo do bem, dentro de nós. E esses dois lobos brigam entre si, lutam entre si. E aí o companheirinho fez a pergunta: mas qual lobo vence? E a resposta foi: aquele que você alimenta. O nosso anjo da guarda, ele não se afasta, não. Mas muitas vezes nós, pelo nosso livre-arbítrio, pela nossa intemperança, nós não escutamos. Nós já sabemos discernir o bem e do mal. Mas às vezes fazemos as nossas escolhas, e as escolhas são por nossa conta, tá? Por mais que um amigo espiritual possa nos intuir a fazer uma coisa boa, a fazer o bem, nós temos a escolha, nós decidiremos, a decisão. Hoje eu vou na congregação no Ciclo de Paula assistir lá a palestra. Eu vou porque um amigo falou que é muito bom, que faz bem, que eu tenho que ir. Mas nós precisamos entender que quando eu vim aqui assistir a palestra, quem decidiu vir fui eu. Por mais que alguém me disse que era muito bom, que faria muito bem para mim, mas quem teve a decisão fui eu. Então a mesma coisa é assim, por mais que eles nos intuam, por mais que eles se eu decidir não realizar aquilo, a decisão é isso, eu vou semeando. Agora, a justiça divina vai fazer com que eu vá colher as consequências daquilo com as minhas próprias mãos, tá? Mas ele se afastar, não. Mas muitas vezes é preciso que ele deixe que nós possamos, de alguma forma, retornar para aquela condição. Uma vez perguntaram ao Chico Xavier o que ele preferia, a verdade ou a vida? E ele respondeu que preferia a vida. Aí disseram para ele: mas como, Chico, você conhecedor da verdade, divulgador da doutrina espírita, isso, aquilo, como você vai preferir a vida do que a verdade? E Chico respondeu: meu irmão, às vezes a verdade, quando ela chega na hora errada, é muito complicado. Mas é a vida que vai fazer com que lá na frente eu decida a fazer o certo e retorne. Então eu preciso viver, e nas minhas experiências eu vou aprendendo a tomar decisões mais certas, a tomar decisões mais... Agora, estamos envolvidos com o Espírito que estão nos incentivando ao caminho do bem, até mesmo porque, segundo lá no Livro dos Espíritos, eles já disseram a Kardec: o bem consiste no único objetivo da vida. Todos nós vamos ter que fazer o bem, não resta a menor dúvida. Podemos assim travar um momento de progresso nosso, mas o nosso, como disse o apóstolo Paulo, o destino do homem está contido na ajuda ao próximo. E os nossos incentivadores estão aqui nos incentivando. Precisamos ter ouvidos de escutar, né? Então é isso que nós precisamos. Mas ele nos deixar, se afastar de nós, isso não. Agora, sobre a questão de escutá-los é outra história. Cláudia, agora o depois, né? Quando desencarnamos, esses amigos continuarão ao nosso lado? Teremos contato com eles? Com certeza, depois de tudo isso, chegar lá do outro lado, o mentor some, aí que a gente vai querer encontrar com ele, né? Trocar uma ideia, tirar umas dúvidas.
dúvidas, né? Ou então ficar caladinho, né? Falar pouco para passar pouca vergonha. Aí depende, né, da postura de cada um. Mas a relação de amor, né, ela é duradoura. Não é simplesmente um ofício, uma tarefa. Nos diz, lá no Livro dos Espíritos, tem uma pergunta de Kardec que os Espíritos falam isso. Existe uma nota de Santo Agostinho falando que, como a concepção cristã, né, do mundo, de Deus, né, e trazida a nós por Cristo, é de fraternidade, é de auxílio mútuo, não haveria sentido em mergulharmos na carne sem ter esse auxílio mútuo. Daí o fundamento de termos espíritos protetores que cuidam de nós. Porque nós também precisamos cuidar de outros. E cuidaremos. E já até cuidamos hoje, né? Temos filhos, temos pessoas amigas que nós, né, conversamos, enfim. A fraternidade é uma lei divina, universal, e que a gente não foge dela de jeito nenhum. E por isso nós vamos encontrar com esse mentor espiritual lá do outro lado, né? Fecha o olho aqui, abre o olho lá, se Deus quiser, já de cara a gente encontra com ele para trocar uma ideia, né? Tomara que sim. Porque essa é a lei da vida, é a lei da fraternidade, é a lei do amor. Ninguém passa ao lado do seu professor, né, ou aluno, professor, ou pai e filho, e daqui a pouco aquilo desaparece. Não tem essa ruptura. Vamos seguindo adiante. E há casos, inclusive, que depois, na próxima vida, você que será o mentor espiritual do seu mentor espiritual, vamos dizer assim, né? Isso lá na frente, a gente, né, sabe, inclusive existe essa referência também no Livro dos Espíritos. Então, é sempre uma relação de amor, de proximidade, de amizade. E é como aqui na Terra, temos uma gama de amigos. Temos amigos que são excelentes, que nós sabemos que estão conosco na alegria e na tristeza. Outros a gente já sabe que é mais do barulho, é mais do dia a dia e tal. Os amigos fiéis continuam conosco durante uma vida inteira. Né? E qual o tamanho da vida inteira de um espírito? É toda a vida. Então, com toda certeza, estaremos lá ao lado deles, agradecendo. Seguindo na mesma linha, Evoluz, os nossos mentores espirituais vão amparar outro quando desencarnamos? É a continuidade daquilo que a Cláudia falava. É uma permuta, né, gente? A gente não socorre só um espírito. Nós temos uma quantidade enorme de trabalho espiritual a ser executada. A começar pela própria terra, né? Onde nós habitamos, né? Quer dizer, nós começamos aqui, como a Cláudia explicou, damos início aqui às nossas tarefas espirituais, dentro do possível, amparando-nos uns aos outros, né? A gente tem esse trabalho. Na própria casa espírita, a gente já vê isso, né? Quando a gente se propõe às tarefas espíritas, onde há o socorro espiritual. Isso é um treinamento de almas, né? Que se entrelaçam dentro da própria doutrina espírita. Uma das experiências maiores para nós, médiuns, é o trabalho da casa espírita. Onde eu cheguei em 77 no Leon Denis, viu? Fui para lá uma garota. 77. Foi quando eu cheguei no Leon Denis. E me afastei por causa de doença de minha mãe, e aí o Altivo de segue com as palestras, entende? Então o Altivo mesmo, eu estou falando porque ele é da casa, e ele dizia para nós isso nas aulas, que nós tínhamos antes de entrarmos no auditório, né? Das tarefas da casa espírita, em nós e com os outros também. Isso prossegue também em socorro espiritual, sim. Nunca estaremos a sós. Desde que foi designado um espírito para que acompanhasse a nossa reencarnação, do outro lado da vida nós não nos sentiremos a sós, mesmo eles sabendo dos nossos equívocos. Alguém perguntaria assim: e essas criaturas que estão aí na sociedade, ou em sociedade, ou no mundo, causando tantos desmandos como a gente vê, né? Ouve e vê também. Esses também têm um amparo, embora eles não saibam ainda discernir, eles não têm este sentimento, eles ainda não podem trabalhar a vibração, mas eles também têm um amparo espiritual, só que eles ficam numa retaguarda esperando um despertamento daquele ser para melhor. Esse é o trabalho da espiritualidade em nós, para sempre.
Carlos, podemos ter mais de um mentor espiritual? Olha, depende. Não, que eu podia dar um exemplo aqui de... Não, o Chico, por exemplo, tem o Emmanuel como seu mentor, aquele que realmente é o responsável pela mediunidade, mas que outros espíritos fizeram trabalhos lindíssimos através da psicografia dele. Às vezes, o espírito que em determinados trabalhos costumam estar ali perto de nós, em outros trabalhos, um outro amigo espiritual pode ali assumir aquela condição. Isso aí depende, mas tem sempre aquele que realmente, aquele é o responsável contigo, né? Agora ela lembrou ali do nosso saudoso altivo, lá da nossa casa lá, e que o doutor Herman era o espírito responsável pela mediunidade dele. Mas tinha o Baltazar, e tinha também o Antônio de Aquino e outros espíritos que também realizavam grandes trabalhos através da mediunidade dele. Mas o Dr. Herman era aquele responsável pela sua mediunidade, pelos trabalhos em si organizados por aí. Tá? Cláudia, um assunto um pouquinho diferente. Até tangencial ao nosso assunto, mas vamos fazer a pergunta. Podem os mentores espirituais influenciar aos animais para alguma ajuda terrestre? Bom, os mentores espirituais influenciar os animais, né? Os animais, eles também têm uma vibração, né? Não é um perispírito, não tem lá o selo consciencial, não tem a consciência, mas são influenciados sim, né, pela própria natureza. Existe já um instinto que é um princípio de inteligência rudimentar lá no animal. Então eu acho que sim, eu acho que pode haver essa influência sim, não é? Agora, não sei como a gente pode comprovar isso, né? Aí já é uma outra questão. Mas assim, pela lógica, imagino que seja possível haver essa influência, né? Sei lá, alguma ajuda, algum socorro, não é? Alguma coisa assim, um cavalo que de repente ia sair correndo, mas o mentor acalma para salvar a vida de alguém. Enfim, a natureza é inteligente e é dinâmica, não é? A gente só precisa se agregar a ela, se unir a essa força do bem que é direcionada a todas as criaturas, a todos os seres vivos. Então, eu imagino que da mesma forma que quando o nosso gatinho lá de manhã está esperando lá, olhando para a cara da gente, esperando que a gente coloque lá a comidinha, né? E ele não vai para outra porta, ele já sabe onde é que, né? Quem é que vai dar a comida para ele, é ele certeiro. Da mesma forma, né, nessa relação de interexistencial entre os espíritos e os encarnados, sejam eles animais ou não, com toda certeza vai haver essa influenciação, sim. Uma colocação a respeito. Coisa de uma semana, uns 10 dias, eu vi uma notícia na internet que uma criança foi fora do Rio de Janeiro, ia pela calçada e nisso vinha um pitbull meio enfurecido na direção dela. De repente, de uma casa surgiu um cachorrinho pincher, o pitbull esqueceu da criança, atacou o cachorrinho pincher, a criança correu, se salvou. E o cachorrinho pincher, não precisa dizer o destino dele, né? Então, pode ser que essa criança tenha sido protegida pela interferência do mentor que usou o pincher para salvá-lo. Eu estava procurando aqui no Google, porque eu me lembro de um livro, se eu não me engano, é esse aqui, Os Animais Têm Alma, é do Bozano, Ernesto Bozano, um livro clássico, onde ele cataloga, um trabalho científico, como daquela época, né? Ele cataloga vários casos de aparições de espírito. Primeiro, quando os animais primeiro percebem os espíritos antes do humano, depois casos em que os humanos percebem antes dos animais, e casos onde os animais se comunicam com os humanos à distância. Teve um cachorro que estava morrendo afogado, o dono acordou de madrugada e jurava que ouvia o cachorro latir, só que o cachorro estava muito longe, e foi lá e o cachorro estava quase morto, afogado dentro do lago, e eles se comunicaram de fato
contato à distância. Obviamente, deixando muito claro que não é mediunidade, porque mediunidade é uma comunicação. O médium ele é um intermediário e o animal não tem condições de fazer isso, mas existe esse trabalho. Então fica, Os Animais Têm Alma, Ernesto Bozano, para quem se interessar, é um livro bem interessante. Eu que gosto muito de animais, li há muito tempo, já reli umas 2 vezes depois disso. Evoluse, né? Como reconhecer a presença de nossos guias espirituais? Outra pergunta dificílima, né? Como reconhecer? É preciso que estejamos, primeiramente, preparados, né, para isto. De acordo com nossa vida, com a nossa conduta de caráter, né? E a gente aqui não está sendo assim tão dura, né? Nessa maneira de falar, exigindo que nós tenhamos uma postura altamente reta, né? Carrancuda. Não. Nós temos que ter uma exteriorização de sentimentos, trabalhando em nós já a fraternidade, como foi dito aqui, para que possamos atrair esse espírito ou esses espíritos que irão nos conduzir para melhor, mas tudo de acordo com a nossa exteriorização vibratória. Do perispírito partem todas essas marcações para que sejamos mais felizes ou menos felizes. É o DNA maior que nós possuímos, é o do perispírito. Ou seja, certo dia, trabalhando na salinha com o altivo mesmo, lá em cima, na salinha de tratamento espiritual, foi aberto um trabalho para grávidas na época. Você sabe disso. Participou, né? E quando inaugurou o altivo, eu havia perdido, entre aspas, um filho pré-adolescente. E o altivo, então, foi um presente de Deus. O altivo disse assim: Evoluse, nós vamos inaugurar um trabalho para grávidas. Ou seja, receber espíritos, né? A casa ia receber espíritos. E aí eu fiquei muito feliz, gente, porque eu havia, né, passado por um transe bem difícil na vida, que foi um único filho eu vi partir em um atropelamento perto da minha casa, ali no Meia. Ele novinho, garotinho. Então, gente, o que eu quero... Por que a gente puxa esse assunto? Porque ali dentro daquela sala, nós podemos ver, muitas noites, exteriorização de sentimentos e atração desses espíritos para conosco. Ou seja, certa noite, uma grávida caiu para a nossa cadeira, né, de trabalho espiritual, naquela sala específica, e eu vi, chegando próximo a mim, e a grávida também, um espírito que disse assim, esta frase ficou dentro de mim para todo sempre. Ele disse assim, é muito emocionante: fui da época da escravidão, peço agora braços mais amigos. Aquela mãe estava se preparando para receber aquele espírito. E por que a gente puxou esse assunto? Dentro de um trabalho espiritual, a gente vai obtendo esse tipo de exteriorização vibratória, para captarmos a presença desses amigos espirituais. Como aqui a pergunta foi feita. É um trabalho, gente, incessante, para que tenhamos esses sentimentos já trabalhados em nós, essas percepções espirituais. E com essas percepções, nós vamos fazendo um trabalho mais sólido, em torno da própria casa espírita, em torno de nós mesmos. Não é isto, gente? Eu acho que é por aí. É uma harmonização espiritual, para que possamos sentir a presença desses queridos em nossas vidas. Carlos, é normal sentirmos emoções como tristeza, saudade ou chorarmos quando levamos os pensamentos ao nosso guia espiritual ou anjo guardião? Caso positivo, como evitar essas emoções? Nós podemos sentir emoções quando levamos o nosso pensamento ao nosso guia espiritual, nosso companheiro espiritual. Quando nós o invocamos, nós sentimos uma sensação muitas vezes de uma emoção, e até poder vir as lágrimas, mas uma emoção boa,
não de tristeza, não é essa a questão. Geralmente, sentimento de tristeza, nós podemos sentir numa vibração quando algum companheiro espiritual, nessa condição, se aproxima. E podemos registrar essa sensação, esse sentimento. Tá? Mas com relação a um guia espiritual, quando nós invocamos, geralmente a sensação é de bem-estar, né? Desse amigo espiritual, que chega muito amorosamente, com muito carinho, nos amam, nos tutelam com amor, nos incentivam ao caminho do bem, procuram sempre nos colocar dentro do trabalho no bem, para que a gente possa crescer no trabalho, porque tudo aqui é realizado em benefício de nós mesmos. Por exemplo, hoje, um domingo, 4h30 da tarde, nós estamos aqui, gente, em busca do nosso conhecimento. Olha que coisa linda. Quanto dos nossos amigos espirituais nos incentivaram a estar aqui. Às vezes eu vou dizer assim, isso deu trabalho para chegar, mas chegou, né? Quantos fomos incentivados? Vamos para lá. Poderíamos estar fazendo tantas coisas que a vida nos chama, quantos prazeres, mas estamos aqui renunciando um momento do nosso tempo para o nosso aprendizado. Olha só, para aprendermos. Então, isso é um trabalho daqueles companheiros espirituais que nos assistem e que nos trazem, são os nossos amigos que nos trazem. E o que nós sentimos? Sentimos uma sensação de bem-estar, de prazer. E por isso que quando nós estamos aqui, nessa ambiência onde nós respiramos a harmonia, o amor pelos benfeitores da casa, nos sentimos bem. Por isso que quando nós saímos daqui, nós saímos mais leves, mais tranquilos, mais calmos, mais harmonizados, entendeu? Essa é a boa sensação. Podemos até nos emocionar e vir as lágrimas por uma emoção boa, de satisfação, de prazer, tá? É isso aí. Cláudia, em uma mesma encarnação, pode haver uma troca de guia espiritual? Pode. Está lá no Livro dos Espíritos, né, nessa parte da intervenção dos espíritos no mundo corporal. É possível sim, mas sem nenhum prejuízo para o tutelado. Não é demissão, não é briga, não é bilhete vermelho, nada disso, né? Os espíritos não estão à nossa disposição. E também não estão geograficamente ao nosso lado. A gente, né, às vezes faz essa referência, o espírito que está ao seu... Às vezes ele está a muitos e muitos léguas de distância. Mas o que importa é a ligação fluídica, é a religiosidade que temos, é trabalhar essa relação, né? Eles não precisam estar aqui do lado, né? Do ladinho. Muito embora eu acredito que muitas vezes estejam. E tenho certeza que vocês também acreditam e sentem isso, porque quando passamos pelos momentos mais dolorosos, pelas expiações maiores da nossa vida, é muito comum que a gente comece a ter percepções diferentes. Escutar alguma voz, sentir com olhos fechados alguma presença ao nosso lado, que nós não temos, é claro, com esse corpo físico, a capacidade de dizer exatamente, né, quem é, como se estivesse encarnado. Mas sentimos, assim, com muita nitidez a presença, né, desse amigo, desse espírito, dessa influência. Então, muitas vezes ficamos, assim, ansiosos, que é a nossa natureza, né, de querer saber, de querer perguntar, de que chama o mentor espiritual aqui para bater um papo. Eu mesma vivo pensando nisso, queria marcar uma audiência com o meu mentor espiritual, né? Me dá 15 minutos que eu vou, né, perguntar tudo, como é que isso está funcionando desse jeito, por que nossa, mas e naquele dia não podia ter sido assim, assado, enfim. Mas essa é a nossa ansiedade natural de encarnados. Se nós treinarmos antes do sono,
uma boa prece, uma leitura do Evangelho segundo o Espiritismo para nos harmonizarmos e entrarmos num outro ambiente mental, como se fôssemos a outra casa. E fazermos sinceramente com o nosso coração as perguntas que nós gostaríamos de fazer nessa audiência. Com toda certeza, ao acordarmos no dia seguinte, embora não tenhamos na nossa inteligência cognitiva que nos diz que isso aqui é vermelho, aquilo é amarelo, isso é certo, isso é errado, não teremos essa resposta, mas na nossa inteligência emocional, a nossa inteligência espiritual saberá dessas respostas, porque com toda certeza estaremos nos direcionando pelo sono a trabalhar isso. Mas somos descuidados, vamos dormir de qualquer jeito, a gente vê aquele programa na TV, quem tem TV no quarto é uma tristeza, vê aquele programa violento e vai dormir e quer encontrar um mentor espiritual. Como é que vai conseguir isso? Não vai dar, gente. Não vai dar. A gente tem que se preparar para esse encontro, não é? Nós precisamos colocar a túnica nupcial para estarmos aptos a essa festa. De outra forma, isso não vai acontecer. Depende muito mais de nós do que deles. Eles estão prontos para nós, mas será que nós realmente estamos prontos para eles? Né? Essa é a grande questão. Evoluse. Pergunta mais para esclarecimento. Mesmo não sendo um espírita grande conhecedor da doutrina, fui contactado pelo meu mentor duas vezes, ponto. Como lidar com isso e como desenvolver essa relação? Aí tem uma observação embaixo, mediunidade semimecânica. É uma pergunta de uma pessoa que não é espírita. Ah, sim, mas tem mediunidade, né? Deve ter. Porque semimecânico, geralmente o semimecânico é aquele que faz a psicografia, né? São os semimecânicos. Tem os mecânicos, que é aquilo automático, tem os semimecânicos. E isso também é algo para que a gente possa estudar junto à Casa Espírita, né? Nas aulas de mediunidade, né? Nos cursos, né? Para que possamos aprimorar e nos encontrarmos dentro do nosso quadro mediúnico, qual realmente o fio condutor para que possamos prosseguir dentro da nossa mediunidade. É claro que essa pessoa que fez a pergunta, como nós também, muitas vezes ficamos em dúvida, né? Que caminho a seguir? Mas certamente essa pessoa que perguntou está na Casa Espírita e automaticamente com os estudos, com o aprimoramento dos estudos, eu tenho certeza nesse momento falando que mais do que eu, a resposta virá da própria espiritualidade em relação à sua própria mediunidade semimecânica. Porque isso vem com o ser. Uma vez nós escutávamos uma explicação do Divaldo falando sobre esse aspecto, onde ele dizia que isso são células mesmo orgânicas, né? Trabalhadas organicamente, né? E a gente aí tem que perceber no estudo, né? Essas células como funcionam, até que elas se exteriorizem através da chamada mediunidade mecânica ou semimecânica, né? Essa pessoa certamente deve escrever, né? Aí ele não deu um relato, né, meu amigo? Não deu um relato, mas deve vir lampejos, ou então está em alguma casa espírita, ou aqui mesmo, a gente não sabe, fazendo a parte de psicografia. Porque quando se fala semimecânico, a gente entende, né? Como espírita que somos, ou estamos pretendendo ser espíritas, né? Porque é muito difícil a gente colocar assim, eu sou espírita, né? A gente vê tanta ainda falha na gente, né? Para a gente se arvorar de tanto, né? Mas eu creio que essa pessoa deva estar aqui na Casa Espírita, na casa de Francisco, ou em outra casa, ou em sua própria casa, recebendo essas induções, né? Para a sua mediunidade semimecânica. Carlos, os amigos espirituais podem influenciar na relação de um casal? Questão do Livro dos Espíritos, 459. Os espíritos interferem na nossa vida? Resposta: interferem.
tanto que são eles que vos dirigem. Está lá a resposta. Pode sim interferir. Hoje, inclusive, muitas casas já estão adotando até o curso, né, da família espiritismo, para que a gente possa aprender a harmonizar o nosso ambiente familiar. Nós chegamos, foi comentada aqui a questão do culto no lar. Passou aqui um comentário. A importância desse culto no lar, quando nós trazemos para dentro da nossa casa a incursão dos bons espíritos, daqueles que vão nos influenciar positivamente, daqueles que vão fazer entender o bom relacionamento familiar. Quando nós vamos entender que além do amor ou da paixão de um casal, a amizade precisa aparecer, precisa tomar conta daquele ambiente. Já diz Joana de Ângelo naquele livro Amor, Imbatível Amor. Então ela se referia até dentro de uma relação familiar, quando o amor esmurece, né? Ou seja, aquele amor, aquele afã do início do casamento, quando esmurece, ela diz assim, é preciso que a amizade entre em ação. E ela explica que a amizade, ela vem fomentada de diálogo, respeito e de cumplicidade entre os cônjuges. Então, se nós estamos numa ambiência familiar, aonde nós permitimos interferências ruins, maléficas, é claro que isso vai influenciar e muito a família, tá? Então é preciso que nós tomemos cuidado no nosso lar. É um ambiente sagrado, aonde precisamos respeitar um ao outro e, acima de tudo, ali fomentar cada vez mais aqueles laços de afeto, que é por isso que nós estamos ali. Até a nossa querida Madre Teresa de Calcutá, vou falar com as minhas palavras, mas ela disse assim que às vezes a gente costuma buscar o nosso próximo muito longe. E o nosso próximo, ele não está longe, ele está perto. Ele está tão perto que chega a morar na mesma casa que a gente, ela diz. Então, se a gente quer ser feliz, se a gente quer amar, né? Então, assim, volta para casa e comece por lá. Então, isso é a forma tão bonita, linda, como ela trouxe, o como nós temos que administrar os nossos pensamentos, a nossa vida familiar, nesse bem, nesse amor, nessa fidelidade. Cláudia, como conviver com saudades indefinidas de alguém que não sabemos quem é? Pode se tratar de um espírito amigo que hoje está desencarnado? Todos nós sentimos, né? Essa saudade, essa coisa assim, né? Melancólica. Porque temos amores neste plano e no outro plano também, não é? E amores até que não conhecemos nessa vida, nessa dimensão, né? Porque não deu para encontrar, né? O tempo de encarnação de um, a necessidade de um é diferente do tempo de encarnação de outro, né? Mas se é amor, se é saudade, é coisa boa, né? Então eu acho que a gratidão por esse laço, por esse elo, a prece, esse sentimento de ternura, né, que aquece o nosso coração, mesmo quando o nosso coração está cheio de saudade. Então, eu acho que é enfatizar esse lado. Muitas vezes, né, por causa do nosso ego, a gente quer reter tudo, né? E aí a gente fica pensando que a saudade é ruim, porque a saudade é a constatação de que estamos longe daquela pessoa que amamos. Estamos distantes dela, não é? Fisicamente. E aí a gente identifica a saudade como um sentimento, como uma emoção ruim. Mas a saudade não é uma emoção ruim. A saudade é a constatação de que amamos.
E que temporariamente estamos afastados, porque se somos espíritos a gente vai reencontrar. Quando desencarnar no momento próprio, vamos correndo lá. Opa, quero te ver, quero te rever, quero estar com você. Né? Então que possamos nesses momentos dessa saudade que não sabemos bem de quem que possamos ter essa gratidão por essa emoção, por essa ternura, por esse sentimento e por esse espírito, esteja ele onde estiver. Porque da mesma forma que o mentor espiritual não está ao nosso lado geograficamente, ele está fluidicamente. Esses amores, quando nós pensamos neles, estejam eles encarnados ou não, eles se aproximam de nós da mesma forma, fluídica. Né? A gente tem ainda criancinha, tem mania do concreto, né? Se não puder pegar é porque não é porque não existe. Isso não é verdade. E a tecnologia de hoje nos comprova isso. Quantas pessoas, né, numa mesa, uma do lado da outra, cada uma no seu celular, elas estão próximas? Não. Estão muito separadas, apesar de geograficamente ali no mesmo ambiente. Então, da mesma forma, o contrário acontece com a espiritualidade. E devemos ser realmente gratos e repensar essa emoção, saudade, esse sentimento, saudade. Não será tão bom sentir saudade? Imagina quanto seríamos vazios se não tivesse esse sentimento de ternura dentro de nós. Um dia alguém conceitou saudade como sendo a forte presença de uma ausência. Né? Evoluz. A nossa evolução moral está diretamente ligada à evolução espiritual do nosso guia espiritual? Ou seja, quanto mais evoluídos nós somos, mais evoluído ele é? E a outra pergunta, que é similar, à medida que a pessoa evolui, atrairá também mentores mais evoluídos? Como dissemos no início, quando é designado um espírito, né, guardião para a nossa reencarnação, a hierarquia dele é superior à nossa, para que ele possa nos observar melhor. Nunca aquele que vem para a nossa condução espiritual reencarnatória estaria no mesmo patamar que o nosso. Geralmente ele tem uma hierarquia superior. E tendo uma hierarquia superior, cabe a cada um de nós esse trabalho de caráter, como disse ali na pergunta, para que possamos nos harmonizar junto a esse espírito. A cada reencarnação, quando a gente já vai trabalhando os valores espirituais, né, dentro de nós, é óbvio que a harmonização para com esses espíritos é bem melhor. Né? Tudo para melhor, né, atende às perspectivas do plano espiritual, que é aquele espírito que está ali, como a Cláudia disse, a gente não está vendo fisicamente, né? Ele não está ali tocando a gente, né, no dia a dia, mas ele está ali nos assistindo fluidicamente, intuindo-nos, e a cada ação de nossa parte, em termos de caráter, é claro que isso facilita muito, muito mais essa harmonização junto a eles. E a gente percebe, nessa fase em que nós estamos passando, né, mundialmente falando, devido a essa conexão, né, via mídia, né, que a maioria das pessoas estão mergulhadas, muitas, bilhões de pessoas deixam de ter a conexão maior para com esses espíritos. Porque naquele momento as pessoas estão tão focadas em digitar, em responder, em atender a muitos apelos materiais, né? A gente não está dizendo aqui que o telefone, o iPhone, o iPad, todas as demais mídias não sejam importantes para a época que vivemos. Todas elas vieram com permissão do alto. Mas é um grande teste em nossas vidas para que estejamos atentos às induções mais superiores. Nas preocupações diárias, em responder muitas questões a nível tecnológico, deixamos de atender ao apelo daqueles que gritam dentro de nós. Acordem, estamos aqui, queremos ajudá-los.
Queremos propiciar a todos, indistintamente, a grande melhoria espiritual do ser. Eu acho que esse é o grande trabalho da espiritualidade em nós atualmente. A preocupação, de acordo com aquilo que podemos observar dentro da nossa pequena mediunidade, que é a psicofonia. Muitas vezes eu estou aqui nesta casa, em outras casas, meus irmãos, e eu sinto a preocupação, e todos nós aqui, médiuns, sentimos a preocupação da espiritualidade quanto à nossa atenção maior para com esses espíritos bondosos, que estão à nossa volta a todo instante, estão neste momento também, junto a nós encarnados. Quantos desencarnados aqui presentes nessa tarde, reaprendendo a se harmonizarem junto ao plano espiritual, porque muitos de nós, meus irmãos, quando desencarnamos, às vezes nem desencarnamos totalmente, nós ficamos atrelados aqui e ficamos na erraticidade. Esse aí é o perigo de todos nós, é o perigo que nós corremos. Isso aí é do nosso caráter evolutivo ainda. A gente aqui não vai querer ninguém com salto quântico, né? Para chegarmos lá, já somos espíritos de escola, já fazemos isso e aquilo, não é por aí. Mas um pouquinho mais de atenção, meus amigos, temos que ter para com essas almas tão bondosas. Às vezes eu vejo as pessoas, como todos aqui vêm, tão conectados, né, aos aparelhos e tão desconectados dos valores espirituais. Desse olhos de ver, desse ouvido de ouvir a espiritualidade maior, que está tão atenta a todos nós, indistintamente. Terminaram as perguntas, 5 minutinhos agora para cada um fazer as considerações finais. Bom, meus amigos, nós, como já disse aqui a questão 459, eu fiz até referência a ela, que os nossos amigos espirituais interferem na nossa vida, interferem nos acontecimentos da vida. Estamos cercados por uma nuvem de testemunhas, já disse Paulo. Então, precisamos sim aproveitar esse momento de aprendizado, quando agora estamos disponibilizando esse tempo para essa busca, para entendermos esse direito nos dado por Deus, que é de viver. Entender a importância dessa vida. Entender o quanto é importante para nós vivermos o agora. Muitas vezes estamos preocupados com o futuro, estamos presos no passado e estamos esquecendo de viver o já, o agora. Agora é importante, porque o nosso futuro depende disso, depende da minha vivência, do que eu vou plantar agora. E o amor de Deus para todos nós é essa semeadura que nos dá, através do livre-arbítrio, e semearmos tudo aquilo que nós quisermos. Mas Ele também, na sua justiça, fará com que nós possamos colher também tudo aquilo que nós semeamos, as consequências de tudo aquilo que nós semeamos. E o que nós estamos fazendo agora é semear o amor em nossos corações, semear o amor no nosso seio familiar, na nossa vida de relação. Porque o mundo vive uma turbulência. Mas o que a gente não pode esquecer é que Jesus continua no leme. Ele não nos deixou. É o nosso maior guia. Ele disse: eu sou o caminho, a verdade, a vida. Ninguém chegará ao Pai se não for por mim. Então é através desse guia que nós precisamos refletir. E Ele fica muito feliz quando nós buscamos alicerçar esses conceitos de amor, que era a grande terapia que Ele fazia com todos nós, e é a única forma de vencer o nosso egoísmo. E é a única forma de nós mantermos esses queridos amigos espirituais ao nosso lado, nos amparando, nos ajudando, nos auxiliando nos momentos muitas vezes difíceis das nossas atribulações, na nossa vida. Então precisamos buscar isso. É o que nós estamos fazendo. E não esquecermos que o bem, às vezes a gente diz assim: o mal se instalou
porque o bem se ausentou. Não esqueçamos que o bem é criação divina. E se é criação divina, ele não se ausenta. Muitas vezes ignoramos ele. Quando nós ignoramos, nós sofremos as consequências dessa ignorância. Mas estamos inseridos, estamos mergulhados nele, como já parodiando o nosso querido Emmanuel, como peixes mergulhados no fundo do oceano. Então, que Deus nos abençoe, né? Muito obrigado por tudo. Bom, amigos, falamos sobre os nossos mentores, mas a gente precisa também entender que temos vários amigos, né, na espiritualidade. Toda vez que nos dispomos a sermos um instrumento dócil, seja no socorro a alguém, seja num sorriso, numa palavra amiga, na sensibilidade de dar um telefonema ou um abraço a alguém que sofre, nós estamos também comprometidos com os mentores espirituais dessa pessoa, que com certeza nos enviará esse sentimento de amor e de gratidão. Então nós funcionamos em rede, não é simplesmente eu com o meu mentor, sou eu com o meu mentor e mais com os dos outros, desde que se disponha a agir. Precisamos agir, né? E aí eu trouxe uma cartinha do seu mentor espiritual. Vou ler, é pequena, viu? É rapidinho. Então imagina o seu mentor espiritual escrevendo para você. E aí ele diria assim: nós estamos com você nessa tarefa laboriosa e constante. E se você permitir essa sintonia, podemos aconselhar sua alma, embora a muitos milhões de léguas de distância, já que a nossa ligação é de espírito para espírito. Dispomos de qualidades que não podeis compreender e temos amor por você, como de um pai para um filho. Nos alegramos com as suas boas escolhas e sofremos quando você despreza nossos conselhos. Não deixe de nos fazer perguntas. Use o silêncio para conversar sobre suas dúvidas, medos e dificuldades. Sabemos das suas emoções negativas, como raiva, inveja, angústia, e sabemos também de suas potencialidades. Canalizar as suas energias ou emoções para o útil, o belo, o bom para você e para a sociedade é participar do trabalho de Jesus. Não se envergonhe dos seus sentimentos ou erros. Tudo será transformado a partir da aceitação e conhecimento da sua condição. Se permitir o diálogo conosco, se sentirá mais forte e feliz, apesar das dificuldades que lhe cercam. Tente estar mais perto de nós, pois sempre estaremos perto de você. Essa foi uma livre adaptação do texto de Santo Agostinho, que está lá no Livro dos Espíritos, na questão 495. E para finalizar com os agradecimentos de sempre, eu tenho assim no meu coração gravado uma frase de Jesus que sempre me acalenta. É que não cai uma folhinha de árvore sequer sem que o Pai o saiba. E esses amigos espirituais, os nossos mentores, eles são os intermediários desse conhecimento e desse socorro para nos amparar. Muita paz para todos. Neste instante, a minha gratidão a Deus, aos amigos espirituais, a vocês, queridos companheiros, que emprestaram os seus olhares, os seus ouvidos, para que pudéssemos, nós três, companheiros, escorrermos algo de nossas almas para com todos nós. Agradeço a equipe tão amorosamente nos acolhendo. Eu só tenho uma palavra nesse instante: gratidão. Muito obrigada a todos. Deus os abençoe hoje e sempre.